Hoje o programa Ideia em Debate traz um convidado muito especial. Ele é um apaixonado pela cidade de São Paulo, apaixonado por São Paulo como você que está aí nos assistindo. É o jornalista e carnavalesco Candinho Neto. Candinho, essa paixão que ele tem pela cidade de São Paulo é que ele criou uma banda chamada Banda do Candinho, uma banda que abre o Carnaval de São Paulo todos os anos e que há 30 anos arrasta milhares de foliões pelas ruas da cidade. Candinho, eu queria que você nos explicasse o porquê dessa paixão pelo Carnaval, o porquê de criar uma banda que hoje é uma referência no Carnaval paulistano. O que levou a criar uma banda, sair pelas ruas da cidade e há 30 anos que você desenvolve esse trabalho. Bom, primeiramente eu nasci em São Paulo, né, na antiga maternidade de São Paulo, em 1949, no dia 2 de dezembro daquele ano. Posteriormente passou-se a comemorar o dia 2 de dezembro como o Dia Nacional do Samba. Então isso já está incrustado na minha vida, né? E quando eu era garoto, a gente sempre ouvia falar do carnaval, era na rádio, na televisão. E a partir de 1959, lá na Vila Matilde, quando meu pai construiu a casinha da família, né? E hoje ainda mora por lá, e nós conhecemos a então Nenê de Vila Matilde, a escola de samba do seu Nenê da Vila Matilde, que acaba de nos deixar recentemente. E posteriormente eu fui trabalhar com outro ícone, com o ícone do futebol, o Leônidas da Silva, na Secretaria do Trabalho, onde o Célio Guerra, que era nosso diretor, nosso chefe, nos ensinou tudo sobre eventos. E nessas idas e vindas, né, você sabe que a mídia, hoje se fala muito em mídia, mas no tempo era imprensa, ela tinha, assim, um papel primordial na divulgação dos eventos para os trabalhadores da Secretaria do Trabalho. E eu acabei conhecendo figuras como o Sérgio Carvalho, que era o então editor, estava assumindo como editor do antigo jornal Popular da Tarde, da empresa também antiga, né, Diário Popular, onde eu o conheci. Você escrevia naquele jornal sobre rádio e outras matérias. E aí eu fui convidado a participar da equipe para escrever sobre carnaval. E aí, como diz, né, a linguagem popular, juntou a fome com a vontade de comer. E a partir daí, escrevendo sobre carnaval, na época o sindicato, né, dos jornalistas, eu não faço crítica ao momento, porque alterou muito, mas de qualquer forma, naquele tempo o sindicato dos jornalistas era atuante, né? E não podia, quem não fosse formado em jornalismo, escrever. E eu estava estudando direito na época. E aí o que aconteceu? Eu falei, Sérgio, como é que eu faço? Não, você escreve que não tem praticamente, você não está tomando lugar de ninguém, é um espaço que você conhece e eu preciso do seu perfil para escrever. E eu comecei a escrever. E para minha surpresa, você sabe, jornalista, às vezes você escreve, muita gente acha que não é você e tal. Me apareceu na redação, naquelas redações antigas, né, que era a máquina de escrever, eu estou entrevistando a pessoa e faço a matéria, a gente já fazia direto na lauda e tal. O cidadão falou assim, puxa vida, eu duvidava que fosse você que escrevia. Porque você ia lá, pegava a matéria, conversava com um com o outro. Talvez o perfil, né, infelizmente, há uma certa preconceito, que não veio ao caso dizer agora, mas há, né, de um negro e tal. E aí, quando houve a chegada do Arley Pereira, se lembra do antigo Arley Pereira, que faleceu? Grande Arley. Contratado pelo Alberto Helena Júnior, porque o Sérgio Carvalho era o nosso editor, mas houve uma parceria do Alberto Helena Júnior, esse grande Alberto Helena Júnior que está aí, né, ainda hoje, para nós todos comentando sobre futebol. Ele saía na época do Jornal da Tarde, da empresa Estadão, que hoje, infelizmente, eu estou participando lá, escrevendo sobre carnaval. Aí o Arley Pereira, o Alberto Helena trouxe o Arley Pereira porque ele fez uma parceria, repito, com o Rodriguinho, né, que era o dono do jornal, e para mobilizar mais leitores, movimentar. E o Arley Pereira achava que, como era uma página toda de variedade, a minha coluna Pop, Sociais e Samba de um lado, e a dele lá, Arley, né, Pereira, tal, muito destacado na época, e ele reclamou com o Arnaldo Branco Filho, né, com o Sérgio Carvalho, com o próprio Muziu, que era o Moreira Lima, né, que era o diretor de redação, e eles vieram falar comigo através do Arnaldo Branco Filho, que está aí para testemunhar, está vivo ainda, e ele falou, Candinho, eu estou com um problema.
olha, o Arley acha que está confundindo a coluna dele e tal, tal. Eu falei, bom, então vamos colocar a banda do Candinho, né? Que já existia a banda do Candinho. Né? Mas eu gostaria que foi de para saber... divulgar o carnaval e o próprio trabalho no jornal. Mas, Candinho, o que te levou, eu queria saber o que te levou a fundar uma banda, ser jornalista, escrever sobre carnaval é uma coisa, fundar uma banda e sair pelas ruas de São Paulo divulgando o carnaval paulistano é outra. O que te levou a fundar uma banda? Bom, primeiro que eu já citei que eu fazia festas, né, na Secretaria do Trabalho, era próprio de evento. Mas essas festas não tinham nada com essas festas populares de rua? Carnaval é uma festa então, popular. Mas fazia festa na Vila Carrão, com Paulo Cunha, minha mãe Augusta, na Vila Matilde. E ali, inclusive, a gente desfilava com a Nenê da Vila Matilde. Eu ia muito ao Carnaval da Vila Esperança, de rua, da Vila Matilde. E eu acho que isso aí, então, me entusiasmou. Um dia eu cheguei para o Sérgio Carvalho, que é nosso editor, repito, falei, Sérgio, eu vou criar uma banda, porque eu gosto de brincar. E o carnaval naquele tempo, ele se lembra que as escolas de samba, Nenê, Vai-Vai, Camisa, Mocidade, que eram as grandes escolas da época, Camisa Verde e Branco, eles desfilavam no domingo. E no sábado, que abria o carnaval, né, os clubes eram coisas maravilhosas, cheio de gente, né? Qualquer esquina de São Paulo tinha um clube de carnaval. Ainda hoje, um exemplo, quando a família se prepara para o Natal, né? Antigamente se preparava para o Carnaval. Então era fantasia, aqueles blocos. E eu fui do 7 de setembro da Água Rasa e tal. E isso estava Vila Carrão, Clube Atlético Carrão, e a Sociedade Amiga da Vila Matilde. Eu tinha um irmão que tocava em orquestras carnavalescas. E eu acho que isso ficou dentro de mim. E eu falei para o Sérgio, eu gosto de brincar, eu vou brincar o Carnaval. E até para... Também, repito, fazer um marketing do nosso trabalho aqui no jornal. Tem poucas bandas, na época tinha a Banda Redonda, né, que é hoje, ainda hoje, a mais antiga, vinda com o Plínio Marcos, da Bandalha. E foi daí que eu comecei a brincar no carnaval. E sem se aperceber, isso virou uma coisa muito grande em São Paulo. Veio a lei com a então prefeita Luísa Erundina de Souza, né, essa deputada federal que está aí reeleita, e ela colocou na lei. Me lembro que a Dulce Pereira, que era assessora lá na então AMB, hoje SP Tours, nos chamou, fez um seminário e nós ficamos na lei. Eu tinha um escritório grande ali aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com as Durbas de Nascimento, Maria Paula, e levei todas as bandas para lá, para discutir como que poderíamos fazer. E a sugestão até nossa, de Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo, a BASP, que hoje responde pelos carnavais das ruas de São Paulo. Mas, Candinho Neto, me diga o seguinte, né? Uma banda é um sonho, uma banda é a sua realização, mas não é fácil ter uma banda desfilando no Carnaval de São Paulo, abrindo o Carnaval de São Paulo. Tá? Quais as dificuldades que você encontrou, e se você ainda encontra dificuldade, 30 anos depois, a banda continua na rua, você ainda tem dificuldade para manter essa banda do jeito que ela é, abrindo o Carnaval de São Paulo, levando milhares de pessoas pelas ruas? Existe alguma dificuldade ou você acha que hoje já é mais fácil fazer carnaval do que antes? Olha, antigamente era mais fácil, por quê? Porque era o amor, né? Era a dedicação, repito, as pessoas se fantasiavam, iam para a rua, era a cultura da década de 40, 50, 60, 70 até 80. Agora nós somos mais produzidos. Felizmente, como eu falei, veio a lei, né? Nós ficamos na lei, existe uma verba. Mas a lei, o que significa essa lei? Eu não entendi. Veio a lei, o que significa a lei? A lei colocou... vai regulamentar a banda para como é que deve sair? Não, veja bem. Que dia deve sair? Quanto tempo tem que ficar na rua? Não, isso não. Você me falou quanto à dificuldade. Então, existe uma lei da Prefeitura, 10.831, que hoje está embutida na lei de eventos, 14.000, coisa assim, que todos os eventos da cidade, inclusive do Bexiga, Natal, tudo está ali, Réveillon. Então, dá condições da gente contratar um músico, contratar um trio elétrico. E quem está dentro da associação é contemplado com isso, né? Então, as dificuldades existem. Quando eu era solteiro, hoje eu tenho família, eu colocava todo o meu dinheirinho ali porque não tinha essa lei, né? Você ia lá para a SP Tours. Essa lei significa o quê? Essa lei significa que o município
ele ajuda financeiramente Isso, a fazer o carnaval, essas bandas fazerem o carnaval? Exatamente, não só as bandas, como principalmente as escolas de samba, né? E nós sabemos da dificuldade que é para um dirigente também, um governante, porque ele tem N fatores, mas é uma verba que ajuda, que auxilia, pelo menos para você ter um mínimo de possibilidade de ir para a rua. Agora que é difícil, né? A gente vai entrando em anos, a gente tem que ter os colaboradores, há muita incompreensão às vezes, porque a cidade cresceu e às vezes as pessoas vêm de outra região não carnavalesca, né? Não, e eu gostaria de destacar aqui que o pessoal que vem do Nordeste, que tem aquelas festas em Olinda, no Recife, na Bahia, né? Em todas as cidades do Nordeste, mesmo no Rio de Janeiro, eles abraçam, porque muitas vezes me abraçam na rua dizendo, você está me fazendo lembrar, né, a minha cidade. Mas outras pessoas que vêm talvez do interior ou de outra cidade que não tem carnaval e que, claro, aí eles são contra, existe problema de psi, uma série de coisas. Mas são detalhes que a gente supera e a gente caminha com a banda do Candinho pelas ruas de São Paulo. Candinho, a banda do Candinho, ela leva pelas ruas de São Paulo, a abertura do Carnaval de São Paulo, 10, 20 mil pessoas. Isso traz problema para o trânsito, né? Atrapalha o trânsito, as pessoas começam a chegar mais tarde em casa. Você sente alguma rejeição em relação à abertura do Carnaval Paulista e sua banda, que arrasta centenas de pessoas pelas ruas, que traz problema para o trânsito? As pessoas criticam você por causa disso? Ou é levado como carnaval, ou é visto como uma manifestação espontânea que a cidade aceita naturalmente? Não, primeiro que existem os órgãos, né, externos, a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, a própria Polícia Civil, enfim, e a Prefeitura que destina essa verba através da Secretaria do Governo Municipal e tem a SPTURES, que é a empresa municipal que gerencia o Carnaval de São Paulo. Então é um órgão, são órgãos oficiais que trabalham para o turismo, trabalham enquanto cultura e isso facilita, né, a todo ano uma discussão em cima dos poderes públicos auxiliando. Quanto a isso não tem problema nenhum. Claro que existe um limite de tempo, você não pode ficar 2, 3 dias fazendo uma festa, né? Ou mesmo fora do horário do chamado psi, o horário permitido até as 22 ou até 24 horas, no máximo, né? Então não existe. Quanto a isso, felizmente, nós até parabenizamos os órgãos públicos que também participam da grande festa carnaval com as bandas carnavalescas. Mas o Candinho aqui, eu queria, olha, vamos fazer um rápido intervalo e depois do intervalo eu queria que você falasse o seguinte, além desse carnavalesco, além de trazer alegria durante o Carnaval de São Paulo, o Candinho também é uma pessoa que, sabe, tem na raiz aí, tem no coração, tem no amor a divulgação cultural do bairro do Bexiga. O bairro do Bexiga, ele disse que nasceu lá na Vila Matilde, mas ele é um amante do bairro do Bexiga. Não, nasci no Bexiga. No Bexiga? Nasci no Bexiga, me criei na Vila Matilde. Mas ele tem um amor especial pelo Bexiga. Nós vamos falar aqui do Bexiga, do que ele tem feito pelo Bexiga. Daqui a pouco a gente volta.